todos, é um prazer estar com vocês através deste meio e hoje temos a oportunidade de entrevistar o Dr. Randy Cook. Queremos conhecê-lo um pouco mais do seu ministério e também temos um tema para este vídeo sobre o dispensacionalismo. O que é o dispensacionalismo? Mas primeiro vamos conhecer um pouco mais sobre o Dr. Randy Cook. Fui criado num lar cristão e meus pais foram para o Brasil como missionários quando eu tinha 10 anos de idade. Então, fui criado no Brasil, por isso que tenho esse sotaque meio estranho. E quando completei o científico, fui para a América para estudar na faculdade teológica e terminei então voltando para o Brasil com a minha esposa e a primeira filha. A segunda nasceu lá e depois um menino. E ficamos um total de 20 anos no Brasil. No final deste tempo, fiquei impressionado com os judeus e com a necessidade, especialmente na área de evangelismo. E o plano era ir para São Paulo, onde tinha uma grande comunidade judaica. Mas no processo, Deus abriu a porta para vir aqui para Israel, onde fizemos um trabalho em Jerusalém. E vocês estiveram presentes no culto sábado agora passado. E é realmente uma grande bênção ver o pastor Menno Kalischer, que é pastor daquela congregação. Não tive oportunidade não consegui visto para poder permanecer. Então voltamos para o Brasil, que era o plano original. E depois de 4 anos em São Paulo, recebi convite para abrir uma nova escola aqui em Israel para jovens americanos universitários passar um semestre aqui em Israel. E durante 12 anos, então, fiquei na administração e dando aula sobre história, arqueologia, geografia. Há 11 anos atrás, agora, em 2008, Deus me chamou para o pastorado. Não tenho nenhuma explicação de como ou porquê, só foi a vontade dele e saí do Brasil, de Israel para trabalhar na América há 11 anos, agora numa igreja em Idaho, lá no oeste. E o pastor está-nos a abençoar, a mim e a mais 6 colegas meus, estamos a ser abençoados com a sua experiência também de campo em Israel e o seu conhecimento arqueológico, não só arqueológico, geológico, de geografia. Estamos a ser abençoados também pelo seu conhecimento da palavra de Deus. Por isso que estamos a aproveitar este tempo, eu estou a aproveitar este tempo consigo, porque há uma grande confusão sobre o dispensacionalismo. Muitas vezes o dispensacionalismo é ridicularizado, então queremos dar a conhecer através deste meio um pouco mais o que é o dispensacionalismo, aquilo que nós queremos. Então, de uma forma geral, eu sei que não temos muito tempo nesta conversa, mas o que é o dispensacionalismo? Para começar, se você não sacrificar uma ovelha no sábado, você é dispensacionalista. Se crê que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo e que nós agora somos da nova aliança, isto é dispensacionalismo. É uma maneira de encontrar na Bíblia uma certa ordem ou cronologia naquilo que Deus fez. Todos sabem o que é revelação progressiva. Quer dizer que Deus não revelou tudo de vez. O que Adão entendeu foi muito pouco em comparação com Abraão. O que Abraão aprendeu foi pouco em relação àquilo que Moisés sabia. E Isaías, muito mais ainda. Aí vem o apóstolo Paulo. Então, cada etapa na Bíblia tem nova revelação e maior responsabilidade na parte dos seres humanos para obedecer aquilo que Deus nos deu. O dispensacionalismo simplesmente é uma maneira de abordar esta revelação progressiva. Então, nós cremos que Deus tinha um plano no Antigo Testamento através dos descendentes de Abraão, e que este plano continua. A igreja não tomou o lugar de Israel, somos 2 entidades separadas. Hoje, se um judeu crê em Jesus como Messias, ele torna-se parte do corpo de Cristo, ele é membro da igreja. Não deixa de ser judeu na parte de etnicidade, mas ele ainda
parte da igreja e será arrebatada junto com todos os gentios crentes. Existe uma distinção entre o período antes da lei e depois da lei. Existe uma diferença entre o período antes do pecado e depois do pecado. Existe também uma distinção entre o tempo antes de Jesus Cristo estar na Terra, o tempo em que ele estava na Terra e aquele tempo quando ele ainda há de voltar. Então tem essas distinções que são evidentes nas Escrituras. O meu dispensacionalismo não é nada mais, nada menos do que isso. São 3 distinções básicas. Número 1 é uma interpretação literal consistente de toda a Bíblia. Então, quando a Bíblia fala alguma coisa, acredito aquilo que está escrito. O aliancismo, a teologia das alianças, a teologia reformada do tipo tradicional, não pode interpretar o Antigo Testamento de uma forma literal. Porque eles querem dizer que Israel não é Israel, a igreja tomou o lugar de Israel. Então, necessariamente, eles têm que alegorizar grandes partes do Velho Testamento. Qualquer coisa sobre a volta dos judeus para a terra tem que ser reinterpretado de uma forma mística em relação à igreja. Então, rejeito esse tipo de hermenêutica. Eu seguro a interpretação literal de toda e qualquer parte da Bíblia. Segunda distinção é uma distinção entre Israel e igreja. Não se mistura, não se confunde. Deus tem um plano para Israel e ainda tem planos para Israel. Deus abriu esta brecha em termos de cronologia para a igreja, que começou no dia de Pentecostes. Não tinha igreja no Antigo Testamento. Foi um corpo novo formado pelo batismo do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E esta igreja está sendo formada e será arrebatada para o encontro do Senhor nos ares, para as bodas do Cordeiro. E nós temos uma existência específica e clara. Israel continua com a sua existência e tem ainda um futuro para Israel étnico. Paulo diz que no final, Romanos 8, 9 e 10 são 9, 10 e 11 são muito importantes em relação ao futuro de Israel também. A terceira distinção é que toda a Bíblia, todo o plano divino aponta para a glória de Deus. Se nós dissemos que a salvação ou as alianças são o ponto central, focal de tudo, então isso tira um pouco do foco em Deus e se coloca no homem, que necessita ser salvo. O que não deixa de ser verdade, só que a salvação humana é direcionada à glória de Deus, como toda e qualquer coisa deve ser. Nós devemos entender desse jeito. Essas 3 distinções são a base do dispensacionalismo. Tem muitos detalhes onde podemos discordar, debater, mas se mantém essas 3. Interpretação literal consistente, a ideia da distinção entre Israel e igreja, e o foco, o centrismo de toda a Bíblia, de todos os eventos, ser a glória de Deus. Estou pronto para continuar a debater tudo. Mais uma pergunta ainda. O que diria àqueles que chamam o dispensacionalismo de sensacionalismo? O que diria? Não há dúvida de que em alguns tempos algumas pessoas promoveram coisas fantásticas e essa série de filmes Left Behind, deixado para trás. Essas coisas às vezes confundem as pessoas. A ideia de que Jesus Cristo vai voltar e buscar a sua igreja, isso é sensacional. Então não vamos discordar com tudo por causa de uma coisa sensacional.
Mas realmente pegar cada vez o jornal e, junto com a Bíblia e procurar alguma ligação para qualquer evento atual não é muito válido nem satisfatório. E por último, porque esta conversa obviamente é uma conversa breve, bastante informal, não há muito mais tempo para podermos estar aqui a explicar e a falar sobre o dispensacionalismo, é apenas para esclarecer alguns assuntos, dar um pouco a conhecer o dispensacionalismo e defendê-lo à luz da palavra de Deus. Mas para quem gostaria de saber mais sobre o dispensacionalismo, estudar um pouco mais, que livros o pastor Randy gostaria de recomendar? Todos os escritos de Charles Ryrie são valiosos. Ele tem o primeiro volume, Dispensacionalismo Hoje, reeditado 25 anos depois como Dispensacionalismo. E ele tem um jeito de expressar de uma maneira bem clara e sucinta. Qualquer escrito de Ryrie é bom. Tem alguns outros autores tradicionais que falam sobre isso. Em geral, os professores do Dallas Theological Seminary no Texas têm escrito muitas coisas boas. Tem Robert Saucy, de Talbot, recentemente o Michael Vlach, do Masters Seminary. Eles têm produzido bom material. Uma coisa que me ajudou muito no passado foi um livro Continuidade e Descontinuidade. Acho que talvez não foi traduzido ainda para o português, mas este pegou umas 8 assuntos escritos do ponto de vista dos dois lados assim. O problema é que eles não tiveram a oportunidade para ver o trabalho do outro, para poder reagir juntos, mas é um livro bom. Uns 10 anos depois saiu outro livro sobre Israel e a igreja e não sei o que em inglês, que fez a mesma coisa, mas neste caso cada autor podia ver o trabalho do outro e ter uma pequena resposta depois. Então tem o original, as respostas, e tem uma terceira pessoa, se diz neutra, que reage com os dois. Então aquele livro esclarece muito sobre os debates das dispensações, da posição de Israel, o trono de Davi, o reino de Jesus Cristo, vários assuntos assim que são as questões principais. Muito obrigado a todos aqueles que assistiram. Eu espero que tenham ficado um pouco mais esclarecidos sobre o que é o dispensacionalismo e também possam estudar mais sobre o assunto, para assim também ganhar convicção ou também termos debates saudáveis sobre o mesmo. Muito obrigado, pastor Randy, pelo seu contributo. Foi uma bênção o tempo consigo. Obrigado, Igor. Obrigado.